Ouça agora o seu Comigo Cast. Olá, boa tarde, está no ar mais um episódio do Comigo Cast, podcast da Cooperativa Comigo. Quinta-feira, 17 horas, nosso encontro marcado, né? E o assunto de hoje é fertilidade do solo. Por isso a gente recebe no estúdio da Cooperativa Comigo o Zenglen Risten Calabria, acho que acertei seu nome. Ele é especialista em desenvolvimento de mercado da Mosaic Fertilizantes. Bem-vindo. Obrigado, Pedro, pelo convite aqui de estar participando do podcast junto comigo. E é um prazer falar sobre fertilidade do solo, principalmente aqui na região de Goiás. É o nosso prazer ter você aqui para falar um pouco mais sobre isso, porque como você mesmo acabou de mencionar, é um fator muito importante aqui na nossa região, porque a gente tem um solo mais voltado para o arenoso, né, e diferentes tipos de solo, principalmente na região de atuação da Comigo. Então eu queria que você começasse dando uma introdução geral sobre quem é você, o que a Mosaic Fertilizantes atua, como que vocês fazem essa atuação aqui na nossa área. Certo. Bom, Pedro, eu sou o Zenglen Risten, pode me chamar de Z para ficar mais fácil. Sou engenheiro agrônomo, tenho doutorado em ciência do solo, atuo na Mosaic como especialista de desenvolvimento de mercado, trabalhando aí, né, em conjunto com a Comigo, desenvolvendo o portfólio da Mosaic e levando soluções e tecnologia para os produtores. Isso aí. Então, para a gente já começar a falar uma introdução, se fala que o fertilizante é importante, a fertilização é importante, mas exatamente por que ela é tão importante? Como que isso funciona na teoria e na prática? Boa pergunta, Pedro. Para a gente conseguir altas produtividades, precisamos primeiramente conhecer a fertilidade do solo. O produtor, antes de tudo, ele tem que ter esse conhecimento para que assim ele possa estar entregando ali nutrientes com que a planta possa estar absorvendo e transformando esse nutriente em produção. Só que para que isso aconteça, ele tem que conhecer quais são os teores de cada nutriente presente no solo da sua propriedade. E isso só ocorre a partir do quê? Do conhecimento. Tá? Então ele precisa de um planejamento agrícola inicial, em que ele vai envolver desde a coleta do solo, envolvendo ali correção do pH do solo, acidez do solo, envolvendo ali conhecimento dos teores, se estão adequados ou altos ou em deficiência de cada nutriente para a planta, porque existe também uma relação entre os nutrientes do solo e que devem ser equilibrados. E isso vai envolver desde a calagem até também a adubação. E essa adubação tem que ser eficiente. Quer dizer, só voltando um pouquinho então aí o assunto, a gente sabe que é importante ter também o uso de defensivos, tem as condições climáticas, de tempo e tudo mais, mas se não começar tudo certo ali na adubação, na fertilização, já é um grande potencial para não chegar a uma boa produtividade, né? Isso, Pedro. Existem vários fatores que interferem na produtividade da lavoura. E uma delas é a fertilidade do solo, que vai se relacionar com a nutrição de plantas. Porque imagina, a planta tem uma demanda nutricional, como se fosse nós, seres humanos. Nós temos ali uma demanda nutricional por nutrientes. E precisamos o quê? Realizar as refeições diárias, para que tenha manutenção, né, no nosso ciclo de vida. A planta é a mesma coisa. Só que a diferença é que ela não vai digerir, e sim beber esses nutrientes que estarão na solução do solo. Então, esses nutrientes têm que estar no solo de forma solúvel para que esteja na solução e disponível para que a planta consiga absorvê-lo na medida que ela tenha necessidade. Você falou aí sobre que o produtor tem que conhecer a realidade do solo dele, falou sobre o tipo de retirada de amostra e tudo mais. Quais que são as maneiras mais indicadas dele fazer isso? De quanto em quanto tempo? Como que ele faz esse reconhecimento da área que ele vai semear? Boa. O produtor ele tem que ter um acompanhamento anual da fertilidade química do solo. É sempre bom falar que a fertilidade do solo não é somente a química. Existem outras esferas que contemplam a fertilidade do solo. Tem a fertilidade química, física e biológica. A química é o mais usual e comum, que é o quê? Os nutrientes estão adequados, pH e tudo mais. A física é o quê? Compactação, se tem aeração do solo, se tem agregação. E esse aspecto físico vai envolver principalmente o quê? Os processos erosivos, que é o quê? Vai envolver também a parte de conservação do solo. E biológica são os micro-organismos presentes do solo. E esses micro-organismos têm um papel fundamental na ciclagem de nutrientes. Então, sempre que os resíduos culturais, eles vão entrar no processo de decomposição, vira matéria orgânica. Os micro-organismos presentes do solo vão agir em cima dessa matéria orgânica, entregando nutriente para a lavoura. Olha que legal.
é um banco ali de armazenamento de nutriente para favorecer a lavoura. Então, os micro-organismos, querendo ou não, trabalham a favor do produtor nesse aspecto. Por isso que é importante ter a qualidade do solo envolvendo essas 3 grandes esferas, porque o solo é um organismo dinâmico. Ou seja, tem que ter equilíbrio ali, porque senão prejudica a produtividade, né? Isso, exatamente. Equilíbrio fundamental entre essas três qualidades aí do solo. E, inclusive, então, falando sobre esse sentido do equilíbrio, para poder ter esse equilíbrio, ele tem que interpretar os dados que são repassados para ele, como que cada nutriente vai utilizar, como que funciona essa interpretação de dados, como que ele pode ter esses indícios do que ele precisa fazer mais ou menos. Excelente pergunta. O produtor ele tem que fazer um acompanhamento anual a partir da coleta e análise do solo. Claro, o produtor ele tem um laboratório ali de confiança que ele vai encaminhar esse solo amostrado ali da sua propriedade e depois ele vai receber o resultado dessa análise química do solo. Em cima desses resultados, é como se fosse um resultado de exame médico nosso. Começa a verificar se está em teores baixos, adequados ou alto. Em cima disso, se faz a recomendação de fertilizante. Tá? Então, se está abaixo, então nós temos que tomar uma medida corretiva. Tem que adubar o solo e não só o solo, também a planta. Porque a planta tem uma demanda nutricional. Quando está no adequado, aí entra somente a planta, porque o solo já está com parâmetros adequados. E alto já é uma zona mais de conforto, mas deve-se se atentar ao quê? Não reduzir dose, porque começa a extrair já do potencial do solo. E com isso, ano após ano, você ficar reduzindo dose de adubo e esperando somente a fertilidade do solo, a entrega de nutrientes para altas produtividades, você acaba esgotando também esse banco que pode ser utilizado num momento emergencial. E existe alguma solução que possa ser oferecida de que ele possa ali ter esse equilíbrio de uma maneira mais fácil, que ele tenha esses nutrientes de maneira mais fácil no solo? O que vocês têm em relação a isso? Então, nós trabalhamos, né, com a linha de adubos de fertilizantes que vem de encontro com a necessidade de nutrição de plantas. E os fertilizantes que a Mosaic oferece, junto com a Comigo, vai o quê? De encontro com os principais nutrientes para alcançar essas altas produtividades, tanto da cultura da soja como também do milho, pensando muito em milho e safrinha também. Tá? Então, temos o Micro Essentials, que ele apresenta nitrogênio, fósforo e enxofre no mesmo grânulo. Lembrando que o enxofre do Micro Essentials está sob 2 formas. Uma, a base de sulfato, e a outra, elementar. E isso consegue contemplar todo o ciclo da cultura no fornecimento desse nutriente, certo? Além desse NPS no mesmo grânulo, também tem outro produto, um adubo chamado Aspire. O que é o Aspire? É um cloreto de potássio com boro. Pensa, o produtor ele já tem que realizar uma adubação de potássio. É obrigatório, não tem como ele produzir sem a aplicação do cloreto de potássio. Pensa um adubo que já vem junto com esse cloreto de potássio, boro, que é um micronutriente essencial para a planta, que a planta responde muito bem à adubação de boro. O produtor ele pode tirar outros manejos de boro, como foliar ou dissecação com ácido bórico, ou então utilização de Lexita na dissecação, e utilizar um produto só, economizando um operacional e tendo uma aplicação única de 2 nutrientes, que vai contemplar o ciclo todo de boro, aliás, o ciclo todo da cultura com o boro. Entendi. Então é uma solução que ela tem uma forma mais completa, e a gente sabe que atualmente, pelo preço das commodities e custos de produção, o produtor rural tem sempre se valido de colocar na ponta do lápis a questão de custos disso. Até inclusive você estava em palestras aí em Jataí, em Rio Verde, que teve a parceria comigo com a Micro Essentials, que foi até levantado esse ponto. Nesse sentido, é um benefício, um investimento que vai trazer um benefício para o produtor rural investir nessa melhor fertilidade do solo para ter essa alta produtividade? Como que funciona esse equilíbrio aí? Importante esse ponto, Pedro, porque o produtor ele tem que sempre colocar na ponta do lápis o custo-benefício, né? Sempre buscamos o quê? Produzir de forma sustentável, mas não somente ser sustentável ambientalmente, mas também economicamente. O negócio ser sustentável, né? Deve ser, e muito. Ainda mais hoje que estamos aí visualizando mercados muito flutuantes, né? Sempre surge um efeito aí que pode interferir diretamente o produtor.
Então, o produtor ele tem que ter uma escolha assertiva, claro, com acompanhamento aí da cooperativa, com outros profissionais da área, oferecendo ali o que há de mais avançado tecnológico, nível tecnológico para ele, estar atuando dentro da sua propriedade de acordo com o manejo que ele atua também. Porque não basta ser também um produto de nível adequado, mais alto possível, sendo que não é a realidade do produtor. Não, ele tem que casar a realidade dele com o que tem no mercado também, para que tenha aí um alcance de alta produtividade, mas dentro do que ele espera, com o que ele tem de recursos. Quer dizer, vale a pena, mas tem que sempre analisar a rentabilidade disso, porque a produtividade vai compensar o custo. Seria isso? Exatamente. Zé, eu acredito então que, assim como as palestras que vocês cederam para comigo, foi mais uma conversa muito importante para o produtor rural ter essa noção, mais uma vez, repetindo aí, de que a fertilidade é importante, principalmente na nossa região. A gente tem muito a agradecer você pela participação aqui, então eu deixo agora aberto para as suas considerações finais, seu recado final para o produtor que está ouvindo a gente. Bom, Pedro, obrigado aí novamente pelo convite de estar participando do podcast junto com a turma da Comigo. Sempre muito preocupada com essa questão do produtor estar produzindo cada vez mais de forma sustentável e também oferecendo os melhores produtos do mercado. Tá? Agradeço aqui o espaço de estar levando também o que nós temos de conhecimento, o que nós temos para oferecer, em nome da Mosaic Fertilizantes, e agradeço aí por tudo. Obrigado pela parceria. E esse foi mais um episódio do Comigo Cast, o podcast da Cooperativa Comigo. Obrigado pela sua audiência até aqui. Para você ouvir mais sobre os nossos podcasts, os nossos outros episódios, acesse a sua plataforma de streaming favorita, ou para mais informações, notícias, detalhes da sua cooperativa, acesse o nosso site comigo.coop.br. Esse episódio foi dirigido pelo analista de comunicação da Comigo, o Ellerson Martins, e o Comigo Cast é um produto da Assessoria de Comunicação da Comigo, sob coordenação de Gabriele Triques. Não perca o nosso próximo episódio na quinta-feira, às 17 horas. Vejo você lá. Tchau!